Oi, gente, muito bom poder estar mais uma vez com vocês e compartilhar mais um resumo do Vem Segue-me, o nosso estudo pessoal da semana. É Alma 32 a 35. Planteis esta palavra em vosso coração. E eu espero que esse estudo tenha sido tão significativo para vocês como foi para mim. Vamos lembrar um pouquinho sobre os oramitas, que era aquele povo que havia instituído um dia da semana onde eles deveriam fazer as suas adorações. Então, nesse dia, eles iam às suas sinagogas, aos seus púlpitos, e as pessoas iam um por um e faziam uma oração decorada. Esse povo se sentia melhor que seus irmãos, eles não ajudavam os pobres e necessitados, ao contrário disso, eles os expulsaram das suas sinagogas. Eles não tinham fé em Cristo. E foi nesse cenário que Alma e os seus irmãos foram pregar aos oramitas, e eles foram de rua em rua, de casa em casa. Em uma certa ocasião, eles estão no Monte Onida, quando Alma está pregando para uma multidão, e se aproxima um homem, um dos mais influentes aí dessa classe mais pobre do povo, e ele faz uma pergunta para Alma, uma pergunta muito significativa. Ele diz assim: olha, nós somos expulsos das nossas sinagogas, sinagogas essas que nós trabalhamos muito para construir, mas nos expulsaram devido à nossa pobreza. E agora nós não temos um lugar para adorar o nosso Deus. O que devemos fazer? E quando esse homem fez a pergunta à Alma, a Alma ficou muito feliz, porque ele viu que as aflições daquele povo os haviam tornado humildes, e eles estavam preparados para ouvir a palavra de Deus. Então, que nós possamos pensar. Muitas vezes nós passamos por dificuldades ou situações em nossa vida que nós precisamos lembrar que às vezes nós passamos por determinadas coisas para adquirir esse atributo divino que é a humildade. A humildade envolve muitas coisas. Nós sabemos que eu posso ser um pobre orgulhoso ou um rico humilde. Ela vai muito mais do que a condição social de cada um. A humildade, ela representa força espiritual. A humildade implica você ter um coração agradecido e você reconhecer que todas as coisas provêm de um Pai Celestial amoroso e misericordioso. Então, que a gente possa pensar, às vezes eu estou passando por uma determinada situação e eu não posso desperdiçar a oportunidade de aprender a ser humilde. E Alma reconheceu nesse povo que eles estavam preparados para ouvir o Evangelho, porque haviam se tornado humildes. E aí Alma faz duas perguntas bem interessantes. Ele diz: supõe que não podem adorar a Deus a não ser em uma sinagoga? Supõe que não podem adorar a Deus mais que uma vez por semana? Benditos sois vós que fostes compelidos a ser humildes. Por isso fostes abençoados. Melhor seria ser humilde sem ser compelido. Alma faz essas perguntas e destrói a falsa crença daquele povo de que para adorar a Deus eu preciso de um prédio físico. Eu preciso de um lugar instituído. Mas que a adoração, ela é algo pessoal. Eu posso adorar a Deus, inclusive no meu lar, na minha casa. Nós vimos isso aí nesses momentos que passamos aí e que estamos ainda vivenciando, onde não foi nos permitido, não podíamos ir à capela fazer as nossas adorações, mas nós fizemos do nosso lar esse local de adoração. Então era exatamente isso que a Alma estava ensinando aquele povo. E aí a Alma faz um convite, né? Ele faz um convite àquele povo para que eles pudessem desenvolver a fé deles. E aí ele diz em Alma 32, 37, aquela escritura maravilhosa, né, que faz a gente refletir em Alma 32, 27, que diz assim: mas se despertardes e exercitardes vossas faculdades. O que seriam essas faculdades? Essas faculdades seria toda a capacidade que fomos abençoados para compreender o mundo,
os nossos sentidos, o raciocínio, a memória, todo o nosso potencial. Então, quando ele diz, se despertados e exercitados vossas faculdades, as nossas capacidades, quando aprova minhas palavras, e exercerdes uma partícula de fé, mesmo que não tenha mais que o desejo de acreditar, deixai que esse desejo opere em vós, até acreditardes de tal forma que possais dar lugar a uma porção das minhas palavras. Então, olha só, apenas uma partícula de fé. E aí nós pensamos, qual o tamanho de uma partícula? Apenas uma partícula. Se dermos lugar em nosso coração para a palavra de Deus. E aí ele compara a palavra a uma semente, que se ela for uma boa semente, e se ela não for rechaçada, se não endurecermos o nosso coração, se ela não for lançada fora, ela começará a inchar o nosso peito. E quando uma palavra é boa, ela começa a dilatar a alma e iluminar o entendimento, e ela começa a ser deliciosa. A semente, quando ela incha, ela começa a brotar e ela começa a crescer. E aí a alma convida aquele povo a plantar essa semente no seu coração, a dar um espaço para que as pessoas acreditem no que ele está falando. Mas para que isso aconteça, eles precisam desenvolver a fé, eles precisam ter o desejo de acreditar. Porque sem o desejo, nada é possível. A fé começa com esse desejo. E aí ele fala, e agora, eis que por haver desfeito a experiência e plantado, né, essa palavra começa a ser cultivada. E aí nós ficamos pensando como ele usa a palavra experiência, o que nos remete muito aos experimentos, né? Todo o experimento científico envolve um pesquisador, que envolve o quê? Um pesquisador atuante que vai agir. Assim acontece na nossa vida. Para que eu saiba que algo é bom ou que algo é verdadeiro, eu preciso exercitar, eu preciso fazer a experiência. Como eu vou saber que se o livro de Mormon é verdadeiro, se eu não li, se eu não orei, se eu não atuei? Como eu vou saber que a palavra de sabedoria é realmente sagrada, se eu não exercê-la na minha vida? Se eu não tiver uma alimentação mais saudável, se eu não procurar fazer exercícios físicos, se eu não me abster de substâncias que são prejudiciais ao meu corpo? Eu preciso pôr a experiência à prova. Em João 7,17 diz, faça e depois saberá. Então eu planto a semente e aí eu vou saber como vai germinar essa semente, se aquilo é bom, se o que eu plantei vai dar bons frutos, se o fruto é doce. E enquanto eu lia, me passou à mente uma experiência que eu tive quando eu era muito jovem e estudava na Universidade Federal em Pernambuco, e eu era bolsista na biblioteca. Então quem já foi bolsista aí sabe que é uma bolsa que te ajuda a tirar xerox, fotocópias, né? Que te ajuda na alimentação, passagem, é o suficiente para a sua vida ali de estudante. E muitas vezes eu ia a pé para a universidade para poder poupar esse dinheiro da passagem e sobrar alguma coisa do meu salário como bolsista. E eu lembro de uma ocasião muito especial que nós íamos ter um congresso internacional em Recife, na universidade. Todo mundo estava muito animado para esse congresso. E aí eu olhei tudo, os cursos que eu gostaria de fazer, e cada curso era pago em dólar. E eu era uma estudante e ganhava muito pouco. Então eu escolhi o curso que eu queria fazer, e quando eu vi o preço eu me assustei. Eu sabia que naquele mês eu só conseguiria fazer duas coisas: pagar o meu dízimo e pagar o curso. Como eu ia me virar com alimentação, com passagem, eu já estava acostumada a ir a pé mesmo, eu sei que seria um mês difícil. E eu lembro que eu recebi meu dinheiro e no domingo eu paguei o meu dízimo, e na segunda-feira, bem cedo, eu fui fazer a inscrição no congresso, porque eu não queria correr o risco
de já ter a quantidade X escrita e eu não consegui fazer o curso que eu queria. E quando eu cheguei lá, naquela segunda-feira de manhã, tinha apenas um homem também aguardando. E muitas coisas foram ali passando na minha cabeça e sobre o sacrifício de ficar sem nenhum centavo. E comecei a conversar com aquele homem e um momento ele perguntou que curso eu gostaria de fazer e eu mencionei, poxa vida, eu sou bolsista, bem que esses cursos podiam ser mais baratos. E a fila foi aumentando e de repente o guichê abriu para as inscrições e lá estava eu na fila, aquele homem foi o primeiro e num determinado momento ele me chamou. E eu me aproximei do caixa e ele disse, eu sou um professor da universidade, sou do departamento de física e eu tenho direito a dar 2 bolsas para 2 estudantes e eu acabei de dar uma bolsa para você, você não precisa pagar o seu curso. Foi tão rápido tudo, ele foi embora e eu fiquei no guichê terminando a minha inscrição. Foi tudo tão rápido que eu não consegui saber o seu nome. Eu lembro apenas que ele era do departamento de física. Mas ficou uma gratidão eterna de saber que o Senhor envia anjos e responde às nossas orações através de outras pessoas. Enquanto naquele domingo eu pagava meu dízimo angustiada, pensando, eu vou pagar o dízimo e o congresso e eu vou ficar sem nada, o Senhor providenciou um meio. Mas eu precisei exercer a fé primeiro de pagar o dízimo. Ou eu nunca teria vivido essa experiência. Então a mesma coisa acontece na nossa vida. Eu preciso plantar a semente. Eu preciso vivenciar a experiência na minha vida. Eu preciso cultivar a palavra. E quando a palavra começa a crescer, né, com fé, paciência, essa palavra vai se tornar uma árvore frutífera, né, com raízes fortes, com frutos que vão brotar para a vida eterna. E nós vamos escolher o fruto que é o mais doce de tudo que é doce, né? E aí, mais uma vez significativo, porque a Alma está falando sobre esse fruto, né? E aí eles perguntam se poderiam acreditar que esse fruto, né, que ele havia falado, como é que eles deviam plantar essa semente, de que maneira eles começariam a exercer fé. Então, a Alma diz para eles assim, olha, se vocês supõem que para adorar a Deus precisa somente de uma sinagoga, vocês erram e erram muito. Examinem as escrituras, lembrem dos Enos, o profeta da antiguidade. E é interessante que ele cita nesses capítulos aí, ao longo dos capítulos, 2 profetas, que foi Enos e Enoque, e que são profetas do Velho Testamento, mas que não são mencionados no Velho Testamento. E como os nefitas tinham conhecimento deles, né? Através das placas de latão que foram trazidas por Nefe, né? Que foram adquiridas aí de Labão. Então, esses profetas são pontuados aí. E, inclusive, Zenos, ele fala isso, né? Ele fala, olha, o Senhor me ouviu no campo, me ouviu quando eu estava indo para casa, me ouviu quando eu roguei no teu aposento, me ouviu quando eu fui expulso, desprezado pelos inimigos, me ouviu minhas aflições, ouviu a minha sinceridade. Então, a Alma fala para eles, né, que os profetas falaram dessas coisas. E aí ele lembra de Moisés, né? E ele diz que Moisés usou o símbolo que foi levantado no deserto, a fim de que todos aqueles que olhassem vivessem. Muitos olharam e viveram, mas muitos obstinados não quiseram olhar e pereceram. Então ele diz, olhai ao vosso redor, acreditai em Deus, acreditai no Filho de Deus. Ele vai vir e ele vai expiar pelos seus pecados. Né? Que plante essa palavra e quando ela cultivar no seu coração, cultiva com fé. Ela vai se tornar uma árvore e ela vai crescer para a vida eterna. E assim vocês permitam que as vossas cargas se tornem leves. E aí nesse momento a mulher que entra e começa a ensinar. Ele começa a testificar das palavras de Alma. Ele fala sobre a expiação. Ele fala que sem a expiação toda a humanidade pereceria. Ele fala sobre exercer a fé para o arrependimento. E começar a invocar a Deus para que tenha misericórdia. E ele diz, vamos clamar
todos os dias. E aí a moleque fala coisas muito significativas, porque ele fala, por exemplo, essa vida é o tempo para os homens se encontrarem com Deus, para não deixar o dia do arrependimento depois, para não procrastinar, para se preparar. Então, muitas vezes a gente se prepara para eventos, né? A gente se prepara para uma festa, para um casamento, para um batismo. A gente passa a vida inteira se preparando para uma viagem. Por que não começar a pensar em se preparar para a vida eterna? Porque do mesmo jeito que um evento requer tempo, dedicação, planejamento, será que não merece a mesma atenção a nossa salvação? Eu achei bem interessante no manual que eles diziam assim: imagina se você fosse convidado para participar de um campeonato esportivo ou umas Olimpíadas, só que esse campeonato vai acontecer amanhã. Mesmo que você treine hoje o dia inteiro, possivelmente você não estará pronto. Não dá para se preparar para grandes eventos de um dia para o outro. Do mesmo jeito, nós não podemos nos preparar para a nossa vida eterna deixando para depois. Precisamos nos preparar hoje, nas pequenas ações do dia a dia, né? Nas pequenas ações do dia a dia. Ler as escrituras, jejuar, orar. O dia do arrependimento, ele pode ser hoje, ele deve ser hoje. E aquele povo, ele entendeu muito bem isso. E eles não deixaram para depois. Eles decidiram aceitar o Evangelho, eles se arrependeram. E eles decidiram mudar a sua vida. Houve uma mudança de comportamento. Eles deram lugar para essa semente ser plantada no coração. Eles tinham um desejo. E a moleque ensinou coisas sagradas para eles. E ensinou que tampouco adiantava invocar a Deus. Fazer tudo se não ajudasse os pobres, se não tivessem um coração generoso. Aquele povo se arrependeu. Quando os oramitas souberam, eles ficaram extremamente bravos. Eles expulsaram o povo de entre eles. Esse povo acabou indo para a terra de Gerson, que é a terra, né, o povo de Amon, que eram os antinefileitas, e eles foram recebidos por esse povo, que os alimentou, que os cuidou, que os vestiu e que dividiu as suas terras com eles. E os oramitas, cheios de ódio, se juntaram com os lamanitas e decidiram atacar esse povo. E isso nós vamos ver mais adiante em aulas futuras. Mas eu gostaria de dizer que nós aprendemos muitas coisas nessa aula. Aprendemos sobre a fé. A fé tão essencial para a nossa vida. A fé que começa com apenas um desejo de acreditar. O Elder Anderson, ele disse assim: a fé em Cristo é uma dádiva do céu quando escolhemos acreditar. A fé é uma escolha. A sua fé não teve início no nascimento e não vai ter fim na sua morte. Fé é uma escolha. Que nós possamos escolher ter fé. Que nós possamos fazer muitos experimentos de fé e que a nossa fé possa brilhar. Essa fé nos leve ao arrependimento, a uma mudança constante de vida e saber que se nós queremos voltar à presença de Deus, se nós queremos fazer valer a expiação dele na nossa vida, esse arrependimento, ele precisa começar hoje, agora. Que o Senhor nos inspire, que nos abençoe e que brilhe a nossa fé. Tchau, gente. Até a próxima. Beijão para todo mundo.